programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Jovens defendem uma escola para todos e todas. É importante a gente conseguir se opor a esse desmonte que o Zema está fazendo, tentando fechar um monte de turma de sala de aula aí, que acaba prejudicando ainda mais nosso ensino básico, prejudicando alunos e professores que vão ter que aí se desdobrar para participar de duas escolas, ou mais escolas estavam previstas. A CUT chama o povo para as ruas para lutar por seus direitos. A gente vai ter que arrumar um jeito de se defender, de defender a população brasileira desses ataques. Esse ato de hoje representa muito isso. As principais lutas dos profissionais da educação. O debate da educação ganhou a sociedade. Fusão de turmas é a brecha que nós temos para incidir e para trazer o debate do nosso piso, do cumprimento da Lei 21.710, do cumprimento da Constituição e do pagamento do nosso piso. A fusão de turma é ruim para o estudante, é ruim para o professor, ruim para a educação de Minas, E por isso a gente luta em defesa da educação, não só dos trabalhadores, mas dos estudantes e da família mineira que precisa de uma escola de qualidade. Então a gente trabalha com a ideia de ter menos alunos para poder ofertar uma educação melhor para esses estudantes. Por que ensinar é tão importante quanto qualquer outra profissão? Eu queria mostrar que a educação é possível, apesar de tanta coisa que a gente está tendo agora, sabe? Mas, apesar de tudo, foram 4 alunos, nós chegamos com 2 medalhas. É para vocês, é para a escola, é para a comunidade, o estado e o país. Quem luta, educa. As principais lutas dos profissionais da educação. A mobilização do último dia 20 marcou um dia de protestos contra o governo Zema. Educadores e educadoras de todas as regiões do estado que estiveram em Belo Horizonte nesse dia nacional de manifestações também disseram ao governador Romeu Zema que não aceitam retrocessos. Nós estamos aqui dizendo não para o governo do estado, nós não aceitamos mais essa sucateamento da educação pública de Minas. A EJA está sendo dirimida do estado. Nós estamos vivenciando, além da não abertura de vagas, também estamos vivenciando turmas superlotadas, salas com 54 alunos, com apenas um ventilador funcionando, sem condições do professor se transitar. Essa é a educação de êxito no nível aqui no estado. É um ato contra todo o desmonte que o governo federal está fazendo em relação à educação. Somos delegados de todo o país e estamos aqui na defesa da educação de jovens, adultos e idosos com qualidade social, laica, democrática, inclusiva, para trabalhadores e trabalhadoras que, quando eram crianças e adolescentes, tiveram esse direito negado, muitas vezes porque precisaram trabalhar para ajudar no sustento de suas famílias. Se tem alguém aqui que está nessa situação e que quer voltar a estudar, ajuda a gente aí a pressionar a Prefeitura de Belo Horizonte, o Estado de Minas, para que não fechem turmas de EJA, para que não fundam as turmas, porque quando eles juntam as turmas, muitos dos estudantes deixam de ir, porque não vão ter mais a assistência individualizada, que é fundamental para esses sujeitos, trabalhadores e trabalhadoras. Quero agradecer aqui, em nome dos delegados, ao Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos e dizer a vocês que estamos juntos na luta contra os cortes, contra o desmonte do Estado de Direito, contra toda e qualquer ataque à nossa Constituição Federal, ao Plano Nacional de Educação, à LDB e à nossa Previdência. É importante a gente conseguir se opor a esse desmonte que o Zema está fazendo, tentando fechar um monte de turma de sala de aula aí, que acaba prejudicando ainda mais nosso ensino básico, e prejudicando alunos e professores que vão ter que aí se desdobrar para participar de duas escolas ou mais escolas
educação hoje, é importante a gente lembrar também que o Zema é amigo das mineradoras, minha gente. E as mineradoras há muito tempo no nosso estado não pagam impostos por causa da Lei Candir. Essa Lei Candir aí a gente tem que se opor também a uma pauta nossa para conseguir mais financiamento no nosso estado e conseguir financiar essa educação com qualidade. Eles estão destruindo o nosso país. E a gente precisa fazer um diálogo entre nós, trabalhadores e trabalhadoras, um diálogo com a população sobre essa destruição do país, que é uma destruição ampla. Não é a destruição simplesmente de uma categoria, de um espaço, de uma empresa. Eles têm feito todo um trabalho conjunto e a gente tem visto isso, como é que o ataque tem sido por todos os lados. E a gente vai ter que arrumar um jeito de se defender, de defender a população brasileira desses ataques. Esse ato de hoje representa muito isso. Tem uma coisa imediata, que é a questão aqui do Estado, a questão das categorias que negociam com o Estado, como os educadores, como nós lá da CEMIG, como Copasa. Tem a questão do país, das categorias que estão em negociação e possivelmente entrarão em greve a nível nacional, como Correios, Petroleiros, os companheiros que estão aqui do SINDIF, técnicos, que trabalham em universidades federais, de um processo que o governo não negocia com ninguém, de um processo que o governo oferece menos que a inflação nas negociações e retiradas de direito. Esse é o imediato que a gente precisa cuidar. E os profissionais da educação querem mais. Eles querem que o governador Romeu Zema pague o piso salarial da categoria, que desde 2008 é uma luta constante da classe trabalhadora aqui em Minas Gerais. A coordenação geral do Sindiúti lembrou durante o percurso da manifestação que essa é uma conquista garantida pela Lei Estadual 21.710 e ela está também prevista e determinada na Constituição do Estado. Portanto, o governador Romeu Zema, ao não pagar o piso salarial aos profissionais da educação, está descumprindo a lei. Atualidade. O Sindiúti participou da abertura do 16º Fórum do Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos ENEJA em Belo Horizonte. Neste ano, o evento pautou a educação de qualidade social como direito de trabalhadores e trabalhadoras. É com muita alegria que encontramos cada um de nós aqui nesse espaço, nesse encontro que é um encontro da resistência. Vamos resistir aí e construir estratégias de resistência para continuar sobrevivendo nesses tempos de extermínio de Estado, como diz o nosso querido professor Miguel Arroio. E aí, sem muitas delongas, todos nós conhecemos bem e fortalecemos aquilo que fazemos com as contribuições que há tanto tempo esse professor vem nos dando, as orientações. Então, gostaria de convidar o professor Miguel Arroio. Não é só a dedicação que se mostrou a história, a força que pesa, uma das forças que pesam ou podem colaborar para empurrar a história da afirmação de direitos do Estado. Mas a pergunta seria, se não estamos em Estado de Direitos, em que Estado está? Já falei, estamos em tempo de Estado de exceção. Mas estamos mais ainda em tempos de Estado privatizado. Não é mais um Estado público. Para que gastar em formar jovens e adultos para um trabalho se não há trabalho? Então, este é o ponto que nós temos que colocar nós. Por favor, quando o único valor é o mercado, tudo vira mercadoria. Nós mesmos viramos mercadoria. Você é educador de mercadoria, eu sou mercadoria. E você paga com mercadoria. Ou você é jogado fora com mercadoria. Temos que entender em que momento estamos, que valores regem na sociedade, regem no Estado, regem na política, regem até a educação. É rentável ou não é rentável? A educação privada é rentável. Investir na educação privada. A educação pública, e todo público não é rentável, não acaba com a educação pública. Essa é a lógica. Nos preparemos.
Não vim para tirar o sonho de ninguém, mas vim para dizer a realidade política é esta. E temos que ter consciência de que somos profissionais num Estado que hoje é controlado pelo capital, pelo mercado, é controlado pelo agronegócio, não é mais um Estado de direito. Por que a educação hoje é atacada? E vai continuar. E ainda mais. Por quê? Eu diria a vocês que não é atacada a educação simplesmente pela educação. A educação é atacada porque nós tomamos partido. Somos atacados porque tomamos partido. E partido por quê? Não pelo agronegócio, não pela banca, não tomamos partido pelo sem partido, pelo sem direito a ter direito. Este ponto é muito importante. O que é atacado, os que são atacados, são os oprimidos. E nós somos atacados por ter apoiado os oprimidos. Não adianta só dizer, verbas para a educação, não cortes da educação. Os cortes da educação não são da educação, são cortes de vidas. Quando saímos nas ruas gritando, não ataquem a educação, se digamos ou não ataquem a educação, é pouco. Ou nós deixamos claro que o ataque à educação tem direção clara, certa, não na própria educação, não nós. Nós não somos tão incômodos assim. O que são incômodos são os que estão lá sem teto, não estão por terra, sem teto, não estão por terra. E o 16º Eneja aconteceu aqui em Belo Horizonte no último dia 18 de setembro, sem nenhuma verba pública, mas organizado na resistência e na mobilização daqueles que fizeram desse um grande evento, não é, professora Analisa? Exatamente, Vera. Tem sido resistência e dignidade. Nós não temos um centavo de verba pública, embora tenhamos solicitado tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. E estamos aqui fazendo esse Eneja com a participação, inclusive, de educandos pela resistência, por acreditarmos que a educação de jovens e adultos é direito dessas pessoas que, quando eram crianças e adolescentes, não puderam estudar pelos mais diversos motivos e que agora, quando jovens, adultos, idosos retornam à escola e querem estudar, têm sido impedidos. Inclusive pela proposta de fusão de turmas. Tentem imaginar, se você tem uma turma de estudantes se alfabetizando, outra turma de estudantes já alfabetizados e outra turma de estudantes já mais adiante, se você coloca pessoas das 3 turmas juntas, é claro que você vai desmotivar. Principalmente aqueles que estão nos 2 polos, ou seja, aqueles que estão se alfabetizando e aqueles que já estão mais adiante. Então, fazer isto é um crime na nossa avaliação. Eu tive um acidente nos meus 13 anos e se não fosse a EJA hoje, eu tinha parado os meus estudos e não tinha conseguido voltar. Eu acredito que a EJA é muito importante, pois ela dá oportunidade para a gente que atrasou e hoje tem essa oportunidade de poder estar voltando aos estudos. Excelente, a EJA é muito importante para a gente. Estamos vivendo aqui um ataque brutal à educação e, em especial, à modalidade de educação de jovens e adultos. Inúmeros estudantes ficaram sem oportunidade de fazerem a matrícula nesse semestre em função dos cortes promovidos pela Secretaria de Estado de Educação. Fusão de turmas, não atendimento às demandas apresentadas pelos estudantes e pelas famílias. Então foi um ataque brutal à educação e como uma modalidade de pessoas que foram oprimidas, que não tiveram oportunidade enquanto crianças, enquanto jovens e adolescentes de estudarem, estão sofrendo esse ataque com mais severidade nesse momento. Essa fusão de turmas, ela não veio só, não foi aberta mesmo as turmas da educação de jovens e adultos. Está tendo um processo muito grande de ataque à educação e perda de oportunidade mesmo, tanto de postos de trabalho, são mais de quase 10 mil trabalhadores em educação
que estão sem aulas por causa de projetos que houve cortes dos projetos pela Secretaria de Estado de Educação, inclusive o corte na modalidade de educação de jovens e adultos. Profissão educador e educadora. Por que ensinar é tão importante quanto qualquer outra profissão? Nós gostaríamos de convidar aqui os companheiros, professores da Escola Estadual Dom Cabral, que também conseguiram levar os seus alunos para a Olimpíada Internacional de Matemática. Eles foram por conta própria, sem nenhum apoio do governo do estado. Então, eles vão aqui contar um pouquinho, um relato bem breve de como foi a experiência. Este feito foi mais dessa professora aqui, conseguindo preparar seus alunos para serem selecionados para a edição brasileira da Olimpíada Internacional da Matemática na Tailândia, e que bancou a ida desses meninos num custo muito alto para a Tailândia, sem apoio do governo, né, sem apoio de entidades. Nós estamos contando com o apoio de algumas entidades importantes, inclusive o Sindiúti, né, a deputada Beatriz Cerqueira, e eu vou passar para ela, né, para ela relatar como foi feito esta proeza. A Olimpíada de Matemática é uma Olimpíada que já tem 10 anos, só que não é muito conhecida. E eu venho acompanhando ela por 2 anos, e esse ano eu, junto com a direção, vim levar para a escola. Teve uma etapa aqui no Brasil, que foi feita no mesmo dia, em todos os lugares, em 7 países. E a nossa escola teve 5 turmas, que a prova teve grupo, premiadas. Com isso foi chamada para fazer essa prova na Tailândia. Só que a Tailândia é muito longe e as passagens são muito caras. E desde então, nós ficamos sabendo disso em julho, e estamos correndo atrás. A primeira etapa foi para o governo, a Secretaria de Educação, mas ali você já viu que a resposta seria não, né? Aí depois começamos a divulgar, correr atrás. Eu queria mostrar que a educação é possível, apesar de tanta coisa que a gente está tendo agora, sabe? Mas, apesar de tudo, foram 4 alunos, nós chegamos com 2 medalhas, 50%, e essa medalha não é para os 2. Eles desceram do palco, depois de ganhar a medalha, e falaram: é para vocês, é para a escola, é para a comunidade, o estado e o país. Então, e os meninos, os 4 alunos, eles ganharam uma bolsa de 100% na faculdade, que é uma coisa única, porque são alunos de escola pública, eles estão no 2º ano com uma bolsa de faculdade 100%. Então, para mim, é importantíssimo para mostrar mesmo, gente, para todos nós, que apesar de tudo, nós temos que continuar lutando por educação. Educação em debate. Acompanhe agora como foi a última Assembleia Estadual dos Trabalhadores em Educação realizada em Belo Horizonte. Combate à evasão escolar Zema, carteira de 2 andares. Foi essa a crítica dos educadores e educadoras durante a Assembleia Estadual do Sindiúti no último dia 12 de setembro em Belo Horizonte, a política do governador do estado de fazer a fusão de turmas. Profissionais da educação dizem que essa é uma política, na verdade, de privatização da educação pública. O governador Romeu Zema tem investido pesado na fusão de turmas em todo o estado. E isso prejudica tanto os estudantes quanto os profissionais da educação. O debate da educação ganhou a sociedade. Fusão de turmas é a brecha que nós temos para incidir e para trazer o debate do nosso piso, do cumprimento da Lei 21.710, do cumprimento da Constituição e do pagamento do nosso piso. Por isso, inclusive, nós fizemos essa alegoria, porque é a novidade do governo, né? A gente está fazendo a alegoria da carteira de 2 andares, mas se eles pudessem, era isso que eles fariam com os nossos meninos nas escolas. Porque, de fato, as salas de aula e a arquitetura das escolas de Minas Gerais não comporta 40 alunos
da maneira como o governo quer fazer. Todos nós aqui que estamos na escola sabemos do que nós estamos falando. Os meninos estão pregados no quadro, o professor só anda assim de lado, né? Porque não consegue dar aula, não pode nem gesticular, porque senão dá um tapa na cabeça do menino, porque o menino está colado no quadro diante do processo de fusão de turmas estabelecido pelo governo. Diante dessa situação, já circulou nos grupos de WhatsApp, tem o informe aqui da deputada sendo encaminhado para vocês. A Beatriz apresentou um projeto de lei para diminuir o número de alunos por sala de aula. Já está protocolado na Assembleia. Está sendo entregue para vocês aí. Então, essa também é uma questão importante que aconteceu nesse último período. Além disso, as denúncias que nós temos feito, tanto ao Ministério Público em relação ao processo de fusão de turmas, foi feita uma denúncia no Ministério Público sobre a negativa de matrículas da educação de jovens e adultos. O governo de Minas é um governo que não cumpre a Constituição Federal. Nós temos verbas vinculadas e obrigatoriedade de 25% de investimento em educação. Até hoje, no primeiro semestre desse ano, o governo de Minas investiu 17,45%. Que a Assembleia Legislativa cumpra o seu papel de fiscalizadora e que obrigue o governo do Estado a investir os 25% em educação. Porque chega no fim do ano, o governo corre para poder cumprir, empenha, mas não paga, né? Porque quando empenha, ele não utiliza o recurso, depois anula o empenho e a gente fica sem os 25% de investimento em saúde e educação. A fusão de turma é ruim para o estudante, é ruim para o professor, ruim para a educação de Minas, né? E por isso a gente luta, né, em defesa da educação, né, não só dos trabalhadores, né, mas dos estudantes e da família, né, mineira que precisa de uma escola de qualidade. Você que é professor, essa ideia de juntar turmas, né, 40 alunos numa sala de aula, é possível o aluno render bem nessa situação? Está longe do ideal, né? 40 alunos por turma, muitas vezes as salas são menores, elas não têm um padrão, mas mesmo numa sala espaçosa, o estudante acaba não recebendo aquela atenção, né, que a gente quer dar para cada um deles, né? Então a gente trabalha com a ideia de ter menos alunos para poder ofertar uma educação melhor para esses estudantes. Como é que o Sindiúti está vendo essa iniciativa do governo Zema? Para vocês, o que significa isso, Paulo, na prática? Ou seja, o que está por trás dessa intenção do governo? Ele fala em economia, ele fala na questão da evasão escolar, mas de fato é isso? É muito imediatismo, né? Aquela economia de palito, né? Vamos economizar aqui, reduzindo o número de trabalhadores, não só de professores, né? Quando você tem menos turmas, todos os trabalhadores de apoio também, você reduz o número. Mas isso aí vai custar caro, né, para Minas Gerais no futuro, se a gente não investir, né, numa educação de qualidade nesse momento. Existiriam outras formas de economizar. Por exemplo, as isenções fiscais que o governo Zema está dando para grandes empresários. Então a gente quer discutir como um todo, né, as finanças, o orçamento de Minas Gerais e ajudar a apontar caminhos que não sejam prejudiciais para a nossa sociedade mineira. Outra pauta tirada durante essa Assembleia foi aí a questão da privatização, especialmente da CEMIG, né? A gente vê também no âmbito federal os Correios, né, sendo privatizados, na verdade entregues, né, vendidos. No caso da CEMIG e da Copasa, as empresas mineiras estão dentro do RRF, né, que é o regime de recuperação fiscal, que o governo federal vem empurrando goela abaixo dos governos estaduais que permitem que isso aconteça, né? Nós, trabalhadores mineiros, estamos denunciando porque isso, além da entrega do patrimônio, vai encarecer, né, essas tarifas de serviços básicos necessários a todos os mineiros. E no caso do governo federal, né, com os Correios, com a Petrobras, com os bancos federais, todos na alça, né, de mira do governo federal, que são importantes instrumentos de políticas públicas, né, e de ofertar um serviço de qualidade para a população. São empresas lucrativas e não há justificativa para privatizar nem aqui no Estado e nem em nível federal.
a privatização dos Correios. Por que será que um governo de um país decide, né, ou opta por desmontar uma estrutura dessa? Com certeza ninguém compra aquilo que dá prejuízo, né? Isso é bom o pessoal entender para começar a desconstruir essa ideia. Você colocou um ponto interessante, que é a questão da privatização, e chegando nesse ponto, são aproximadamente de 10 a 13 investidores que já estão de olho aí, tipo FedEx, DHL, UPS, TNT, tem o próprio Alibaba lá da China, né? Que, ao contrário do que as pessoas pensam, lá no país deles, eles permanecem com o correio estatal. Eu tenho que comprar os de fora, mas o meu, ninguém bota a mão. Você tem a China Post, que é uma potência. Você tem um correio no Brasil, que eu coloquei aqui, que só tem 2 correios que são melhores que o nosso, que é a Suíça e o correio francês. Mas ao contrário do que muita gente pensa, lá os carteiros se deslocam através de veículos. Aqui a gente percorre todo o território nacional a pé. Consequentemente, com a privatização, quem perde é o povo pobre, que tem acesso a esse serviço social. Você tem representação dos correios a nível de interiores, onde o correio presta até serviço bancário. E na hora de pagar o atendente, a empresa questiona, porque ela leva essa questão do bancário e coloca ele como correspondente. Mas não coloca a porta giratória, não coloca a segurança. E o cara ainda assim recebe uma conta de água, uma conta de luz, faz pagamentos. Nesses municípios que eu coloquei aqui, que são 5.570, onde a empresa coloca que só 340 são superavitários, que é uma mentira. Aonde tem o povo pobre, o Correio está lá para fazer toda essa estrutura do Estado. O Correio Brasileiro, em 1877, tinha a maior frota terrestre da América Latina, né, dos veículos. Hoje houve um desmonte, onde a gente tem poucos veículos próprios da empresa, e abriu-se para as empresas privadas virem pegando essa fatia do bolo, porque fique bem claro para a população que os Correios, ele tem monopólios de correspondências, telegramas e cartas. As encomendas são todas de livre concorrência. E quando você coloca essa questão do investimento, o Correio passou por várias transformações. Hoje a gente tem a área do e-commerce, que é a área que mais cresce em termos de financeiro, a economia da empresa. E essa evolução chegou para a empresa de Correios também. Hoje o carteiro trabalha com smartphone, que pode medir, calcular as rotas, né? Só que a inovação chegou, o número de trabalhador que não acompanhou. Porque o nosso último concurso público foi em 2011. E de 5 anos para cá já saiu aproximadamente 25 mil pessoas dos Correios. Programas de demissões voluntárias, PDIs, tudo isso acarreta um problema muito grande. Porque não dá para concorrer com essas empresas que estão aí fora com um número reduzido de trabalhador e prestar um serviço de qualidade. E ainda assim, nós fazemos isso. Quem perde é o trabalhador, perde seu emprego com a privatização. Mas quem perde mais é o povo, porque você tem aumento das tarifas. 10% dos profissionais do Brasil, da classe trabalhadora, são pequenos artesãos. E esses pequenos artesãos contam com a tarifa do Correio, ainda assim que ela pareça ser alta. Só para título de informação, um SEDEX simples no Correio, ele custa em média R$45, R$50. Se você for postar na FedEx, na DHL, ele custa 150, 156. É uma tabela de preço absurda, 3 vezes mais caro. Ou seja, se você acaba com o Correio e privatiza, simplesmente os pequenos artesãos, os pequenos produtores rurais, eles sucumbiriam, deixariam de existir. E, acima de tudo, passar para a população que entenda que nós defender os Correios hoje, defender a educação, defender a saúde, defender o setor elétrico, o nosso... a questão da água também é muito importante colocar aqui. Defender tudo isso é defender a soberania de um país, é defender o Brasil. Nosso programa chega ao fim. Obrigada pela audiência.